pastora Solange vai estar levantando um momento de oração agora, de intercessão ao Senhor, pela nossa nação. Pastora Solange, e você que nos assiste em casa, já aconteceu isso antes na terra, em Números capítulo 16, houve uma praga que assolou o povo hebreu, e Moisés deu uma ordem a Arão, para que Arão pegasse um incensário, com brasas do altar, e colocasse nesse incensário, e ele disse: vá para o meio do povo que está sendo, vai para a assembleia, aonde o povo está sendo destruído pela praga, e comece a levantar, a queimar incenso ao Senhor, para que Deus traga livramento. Diz a Bíblia que Arão se posicionou entre vivos e mortos, até que a praga fosse interrompida. Amém. Números capítulo 16, verso 46 a 48, você pode ler isso na sua casa. Arão se posicionou, atenção intercessores, é hora de nos posicionarmos. Aleluia. No meio de vivos e de mortos, queimarmos nosso incenso, clamando ao Senhor para que essa praga cesse. Essa praga vai cessar, sabe por quê? Amém. Há intercessores na terra. Amém. Nós nos unimos agora, intercessores de todo mundo, que estão clamando para que essa praga recue, para que ela cesse, para que ela seja interrompida. Então, eu quero que você entenda, aleluia, há incenso nessa manhã, há incenso, há oração nessa manhã, há intercessão nessa manhã. Aonde você está agora, na sua casa, meu irmão, comece a oferecer incenso ao Senhor. Comece a oferecer incenso ao Senhor, para que essa praga recue. Pastora Solange, por favor. Seu Pai, na tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Senhor, nós clamamos para que haja cura na nossa nação, nas nações. Nós te clamamos para que haja cura. Deus, nós repreendemos essa enfermidade. Nós repreendemos essa enfermidade. Nós dizemos para ela: recue em nome de Jesus. Recue em nome de Jesus. Nós damos uma ordem. Pode recuando agora em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos por nossa nação. Nós nos arrependemos, Pai, nós pedimos perdão por todo o pecado praticado. Deus, nós nos arrependemos, pedimos perdão por todo o pecado praticado de roubo, de lascívia. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, mas sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara a nossa terra, Pai. Deus, nós te clamamos por essa cura. Deus, haja nas famílias, haja o teu haja nas famílias, aonde estiver um familiar, haja o teu haja, Senhor, aonde estiver um servo teu, clamando a ti, opera nessa hora, Pai. Nós cremos na oração da tua igreja, nós cremos na oração dos santos, nós repreendemos essa enfermidade, e nós dizemos para a igreja: haja cura, haja saúde, em nome de Jesus. A provisão do Senhor vem. Nós declaramos isso, a provisão do Senhor vindo. Deus, nós clamamos, nossos olhos estão postos em Ti. Como Josafá recebeu a notícia que estava vindo uma grande multidão contra eles. Senhor, está vindo essa praga, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nós cremos que Tu hás de abrir o mar e fazer o Teu povo passar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Senhor, nós clamamos o Teu povo para orar, para estar queimando incenso nessa hora, Deus, haja paz nos lares, haja paz nos lares. Onde está um coração aflito, que haja paz,
haja paz. Nós declaramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora Cristina vai estar orando também agora, nesse momento. Senhor, nós te louvamos na manhã desse dia. E nós nos colocamos, Senhor, debaixo dessa palavra, Senhor, como Arão, como sacerdotes, porque o Senhor nos estabeleceu como sacerdotes na tua casa. Ah, Deus, que se levantem os sacerdotes, Senhor, em cada casa, Senhor, na manhã desse dia. Ai, que se posicionem diante de ti, Senhor, que estabeleçam tudo aquilo que o Senhor já delegou para nós, pela cruz. Ah, Deus, nós somos teus embaixadores, e aonde quer que nós plantamos a planta dos nossos pés, a tua palavra diz, a tua palavra nos garante que o lugar será santo, e nós santificamos o lugar aonde nós estamos, aonde o teu povo está. A casa é santa, a vizinhança é santa, o bairro é santo, a cidade é santa, é purificada, o nosso país é purificado. Nós enviamos a tua palavra para curar, nós enviamos a tua palavra para as nações, Senhor, e liberamos cura sobre as nações. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos agora a vida do teu povo em tuas mãos, não apenas o povo da IPAM, mas todos aqueles, Senhor, que são chamados pelo teu nome, Deus. Que o Senhor nos livre do pânico, que o Senhor nos livre do terror. Ah, em nome de Jesus eu ministro sobre as mentes do povo, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, e aonde a nossa voz chegar ao redor da terra, nós declaramos paz, nós declaramos sossego, nós declaramos quietude, em nome de Jesus, que haja calma, que haja tranquilidade, todo espírito de pavor, todo espírito de medo, nós repreendemos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, a qual foi dada autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum outro nome, não há nenhum vírus que derrote esse nome, porque neste nome há poder. Nós sabemos a quem nós clamamos, nós clamamos ao Deus vivo, a Deus de Israel, que não dorme nem cochila. Nós clamamos a esse Deus e declaramos, como está no Salmo 46, que há um rio na cidade do Deus vivo, e esse rio alegra a cidade de Deus. Esse rio vai trazer alegria sobre o teu coração. Esse rio vai trazer alegria sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Ah, que haja alegria na manhã desse dia, e que essa alegria não é uma alegria passageira, não é uma alegria efêmera, mas uma alegria que permanece, porque o rio está dentro de nós, o rio está dentro de nós, a presença do Senhor, ela vai conosco aonde nós formos. Ele é o Deus Emanuel, o Deus não apenas presente está, o Deus que está dentro de nós. Esse Emanuel, ele vai conosco, aonde você vai, ele vai, e o rio corre, e o rio lava, e o rio purifica, e o rio santifica, e leva para longe tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é do céu, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que destrói. Não, esse rio ele lava, esse rio ele edifica, ele sara, ele cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Nessa manhã, queridos, a Bíblia vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus dizendo isso, que você receba a paz do Espírito Santo agora, a paz daquele que é a fonte da paz, daquele que é o Deus que nos guarda. Eu quero dividir uma palavra com vocês nessa manhã, você que nos assiste. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estaremos aqui transmitindo os nossos cultos. Normalmente, hoje, nós estamos transmitindo das 10 da manhã, estaremos transmitindo às 19h30, novamente, o culto.
terça-feira, às 18 horas, o culto com a pastora Fernanda, e às 20 horas, a terça profética. Eu quero agradecer aos irmãos da mídia que estão aqui comigo nessa manhã, aos irmãos do louvor que vieram. Obrigado, eu sei que é um desafio estar aqui nessa manhã. Nós não estamos com o templo aberto ou cheio, né? As cadeiras estão aqui. Então as pessoas que estão aqui são aqueles que estão servindo para que essa transmissão possa chegar até a sua casa. E eu louvo a Deus por cada um desses. Então, dá tempo ainda de você mandar o link para o seu amigo aí, você que está assistindo. Vamos estar todo mundo conectado. Mas ninguém gostaria de estar passando um momento como esse. Momentos como esses não são planejados, não são desejados, não são sonhados, e por muitas vezes são questionados, né? Senhor, por que isso? O normal, a tendência do ser humano é querer ouvir, é ter uma explicação. E aí você pode tentar querer chegar a várias conclusões e especulações. A questão é que a terra está sendo afligida. A terra está sendo afligida. Porém, nada fugiu do controle de Deus. E aonde você está, e diga um amém comigo. Reaja comigo como se você estivesse na igreja. Amém, pastor, é isso aí, prega, tá bom? Reaja aí. Eu quero injetar fé e inspirar a você a ter fé e confiança no teu Deus. Nada fugiu do controle de Deus. E Deus, Ele usa, Ele não precisa, mas quando a aflição vem, Ele usa a aflição para nos levar a um maior entendimento e para nos levar a um crescimento da nossa fé. Sabe, a aflição, naturalmente, ela produz, é normal, ela produz um desespero interior. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, tem pessoas que até conhecem a Cristo e são tomadas por desesperos e por pânico. Podemos ver nesses dias algumas pessoas se degladiando na internet. Meu irmão, não é tempo disso, isso não vai resolver o problema. Nós temos que voltar os nossos olhos para Deus. A sua mão, que hoje é através de como você se comunica, a sua boca, os seus lábios, eles existem para, nesse momento, gerar fé e edificar uns aos outros. E Deus vai usar, a aflição, ela às vezes vem para querer te destruir, mas Deus pega aquilo que vinha para te destruir e Ele usa para trazer um tempo de glória, um crescimento, um amadurecimento sobre a tua vida. E algumas pessoas, nesse momento, elas simplesmente tentam sobreviver. Outras pessoas, elas se tornam amargas e acabam sendo amargas com todos que estão ao seu redor. Na verdade, a amargura, a rispidez acaba sendo um instrumento de defesa para algumas pessoas, porque elas não conseguem entender ou crer que Deus está controlando a situação, e elas começam a entrar num pânico que acabam machucando aqueles que estão ao redor. Outros, no momento de aflição, sucumbem, por exemplo, a um estado de depressão. Pessoas pensando em suicídio, pessoas inseguras em relação ao futuro. Entretanto, eu quero que você entenda que Deus deseja que nós canalizemos tudo isso, sentimento de medo, de pânico, pensamentos, depressão, angústia, insegurança. Deus quer que você canalize tudo isso para uma coisa: para buscar a face dEle. Para buscar a face dEle. E aí eu quero mas pastor, me dá uma base para isso. Eu vou te dar uma base para isso. Algo que o próprio Jesus fez. Lucas 22, no verso 44, vai dizer o seguinte: e estando angustiado, olha só que coisa linda, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Tá bom? Bom, meu Deus.
usando a AP Templo? Está usando a do templo? Gente, que prova, hein? Alguém faz uma live aqui, segura o meu telefone numa live aqui. Os 4G, eu não confio nessa internet aqui da igreja. Queridos, estou ao vivo do meu Instagram, porque deu um problema aqui na internet da igreja, caiu todo o nosso sinal de internet. Eu estou usando aqui o 4G, você segura para mim. Vamos ver se consegue reconectar aqui. Conseguiu? Uau. Então você aí, manda mensagem para o pessoal da igreja, para os grupos da igreja, e manda aí para o meu canal no Instagram, para o meu Instagram. Ligou para o pastor André? Ligou para o pastor André? Tem pessoas aí, já entraram. Eu vou continuar a mensagem, gente. Meu Instagram, pr.emersonoficial. Tá? Coloca aí. Isso foi previsto, inclusive, que a internet começaria a dar picos devido à demanda, né? Eu estava vendo, eu perdi a conta de quantas lives estão acontecendo ao mesmo tempo. Ontem em casa também estava sobrecarregando a internet. Bom, então Lucas capítulo 22, verso 44. Voltou? Voltou, Rafael? Não. O pessoal da internet aí do Instagram, estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Ok. Lucas 22, 44 diz que é um exemplo. Quando Jesus estava sendo afligido, angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele orou ele estava angustiado a ponto de o seu suor ser transformado em gotas de sangue. Isso é uma enfermidade, os médicos explicam isso, você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero que você se atenha à questão, a qual foi a reação de Jesus no momento de uma grande angústia. Como que Jesus reagiu no momento do auge da sua angústia? Ele decidiu buscar. Gente, Jesus era Deus encarnado, o verbo que se fez carne. E Jesus buscou intensamente mais a face do Pai. Ele buscou a Deus com mais intensidade. Eu quero que você entenda que é isso que Deus quer que você faça num momento como esse. Em vez de você ficar recorrendo só a notícias ruins, a cada hora é um áudio que a gente recebe nos grupos de WhatsApp. Uns
trazendo boas notícias, outros trazendo coisas terríveis, outros dizendo que a terra vai passar por 3 dias de escuridão e que vai acontecer. Gente, não é hora disso, volta para a palavra, usa esse tempo para estudar a Bíblia, usa esse tempo para buscar a Deus, usa esse tempo para restaurar laços que precisam ser restaurados com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você que dava desculpa que não tinha tempo para ler a palavra, você que dava desculpa que não tinha tempo para organizar a sua casa, para organizar a sua vida, você que falava que não tinha, dava desculpa que não tinha tempo para buscar a Deus, porque estava muito atarefado. Qual é a sua desculpa agora para um momento como esse? Tudo foi tirado de você, você não pode sair de casa, você não pode ir para o seu trabalho, você não pode ir para o seu shopping, você não pode ir para os seus restaurantes preferidos, você tem que ficar em casa, mas tem uma coisa que você pode: dobrar o seu joelho e clamar ao Pai, dobrar o seu joelho e buscar a face de Deus, orar intensamente. Oh, querido, Jesus está voltando e é hora de você voltar para Deus. Em Zacarias capítulo 1, ele disse: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Veja bem, ali Zacarias é o profeta pós-exílio. Zacarias é profeta pós-exílio. O povo, quando estava na Babilônia, sonhava em estar em Jerusalém. Eu já preguei sobre isso, sobre estar na Babilônia, mas com o coração ancorado em Jerusalém. Ali, Zacarias, o povo já estava em Jerusalém, porém haviam dado as costas para Deus. Muitas pessoas estavam vivendo em suas Jerusaléns até os dias de hoje e deram as costas para Deus. E Deus agora fez cessar tudo, fez fechar tudo, para dizer o seguinte: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Não tem mais desculpa, meu irmão. Não tem mais desculpa. É tempo de se consertar. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a Deus. Se você está sentindo dor, se você está sentindo pânico, se você está sentindo medo, ore mais intensamente. Ore mais intensamente, ore com mais intensidade. Não é apenas a reação, a oração não é mais um recurso, ela é o único recurso que você tem hoje. Oração e leitura da palavra é o único recurso que você tem. Ei, não sobrecarregue o teu coração. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo tem um outro capítulo da palavra aqui que vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre o sinal dos últimos tempos. Aqui no capítulo anterior, Lucas 21, a partir do verso 5, vai falar sobre os sinais do fim dos tempos. E aqui está dizendo: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas a palavra vai dizer aqui no verso 19: é perseverando que vocês obterão vida. É perseverando que vocês obterão vida. Então, queridos, é buscando a Deus. Busca a Deus com mais intensidade. O apóstolo Paulo também descreveu isso enquanto ele estava aprisionado. Agora a tua angústia tem que te levar para Cristo. O teu pavor tem que te levar para Cristo. Esse é o momento de nos voltarmos para Deus. Lembra de Jesus na casa de Marta e Maria, quando Marta chega e reclama que Maria está aos seus pés? Que Maria está aos seus pés. E Jesus disse para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta parte jamais lhe será tirada. Jamais lhe será tirada. Querido, sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Tudo pode ser tirado de você, mas aquele que escolhe a presença, esse jamais fica desamparado. A presença jamais é tirada. E a presença não está condicionada a um templo. A presença de Deus, ela se manifesta na tua vida. Ela se manifesta na vida daqueles que têm um coração sedento, um coração inclinado ao Senhor. Então volte-se para o Senhor.
volte-se para o Senhor. Deus permitiu esse tempo. Nós, queridos, nós estamos orando por um avivamento. Deus está nos respondendo. Deus está nos respondendo, e clamamos por avivamento, choramos por avivamento, e Ele está chegando, através de quê? Todas as distrações, tudo aquilo que roubava o seu tempo, agora Deus está dizendo, é eu e você. Aleluia. Permite que a sua angústia te leve para Cristo. Permita que a tua insegurança te leve a buscar a Deus mais e mais intensamente. Permita que a tua incerteza em relação ao futuro te leve a buscar a Deus mais intensamente. Olha o que Paulo disse quando ele estava preso, 2 Timóteo 1,12. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava sofrendo, e por conta dos seus sofrimentos, ele pôde dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Nessas horas, nesse momento que a nação está enfrentando, que as nações estão enfrentando, será que você pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido? Queridos, nenhum de nós sabemos quanto tempo isso durará. Pode durar 1 mês, pode durar 4 meses, 5 meses. Porém, eu posso dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por causa dos sofrimentos dele, Paulo pôde dizer, eu sei em quem tenho crido. No meio da angústia, ele pôde dizer, eu sei em quem eu tenho crido. No meio dos açoites, ele pôde dizer, eu sei em quem eu tenho crido. No meio das falsas acusações, ele pôde dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Interessante notar que durante a sua primeira prisão, o apóstolo descreve o conhecimento de Cristo como ainda sendo um objetivo pessoal. Em Filipenses capítulo 3, do 8 ao 14, ele vai dizer o seguinte, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como um esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha aqui a oração de Paulo. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele estava preso, algemado, humilhado, sujeito a condições terríveis. Queridos, se a prisão de hoje já é complicada, imagina de 2000 anos atrás. Paulo estava naquela situação. Eu pude conhecer uma dessas prisões que Paulo ficou. Terrível. Ficar abaixado. Você não podia ficar em pé. Você ficava agachado, acorrentado. E ali mesmo, naquela situação, um homem escreveu cartas que mudou a nossa vida, que chegou até nós. Você pode prender o meu corpo, mas não pode prender a minha voz, não pode prender a minha mão de escrever. Você pode não sair de casa, mas você tem 2 mãos, você tem uma mente. Pense, coloque as suas ideias para fora, comece a fazer os projetos que você disse que não tinha tempo para fazer. Agora, comece. Ele estava exposto ao ridículo e à zombaria, mas algo fazia com que não se envergonhasse. Sabe o que era esse algo? Ele conhecia a Jesus. Conhecer a Cristo é a maior de todas as conquistas. Assim como Paulo, meus irmãos, permita que a aflição te leve a alcançar uma posição mais íntima diante da face de Cristo.
Permita que a aflição te leve para perto de Cristo. Deus também usa a aflição para poder fortalecer a nossa fé. O apóstolo Pedro tratou desse assunto em sua primeira epístola, sobretudo nos primeiros versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7 vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, olha, a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo ele afirma que a aflição, preste atenção aqui comigo, a aflição aumenta a pressão sobre a nossa fé. A aflição aumenta a pressão sobre a nossa fé. Para quê? Para quando você sair do fogo, você esteja mais purificado e mais fortalecido. Eu tenho uma boa notícia para você: isso vai passar. A questão é: quem será você quando isso terminar? Quem será você? O objetivo de Deus, a vontade de Deus é que você saia dessa fortalecido. A vontade de Deus é que a tua fé alcance uma outra estatura, é que o teu relacionamento alcance um outro nível de intimidade com Deus. Oh, meu Deus! Deus quer, o Espírito Santo quer repreender a incredulidade no coração de alguns. Repreender a incredulidade no coração de alguns, a tentação de duvidar que Deus não está no controle, a tentação de achar que Deus se esqueceu de nós. Não, querido, nesse momento nós temos essa luta, serve como um instrumento revelador, para nós mostrarmos quem somos de verdade. Quem somos de verdade? Ei, tudo que você recebeu de ministração até o dia de hoje é para um momento como esse. Traz à sua memória todas as palavras que você recebeu. Todas as palavras, nós ouvimos histórias de missionários, histórias de homens de Deus na Bíblia, livros que nós lemos. Agora nós estamos fazendo parte da história que Deus está escrevendo hoje. Então, manifeste a sua fé. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa? Manifeste a sua fé, essa é a oportunidade. Jesus nos deu uma promessa maravilhosa: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas pastor, que coisa doida isso, como que não nos causará dano? Querido, eu estou falando de coisas eternas aqui. Você pode, como não causará dano? Eu estou com um parente internado, eu estou com um parente enfermo. Querido, mas Deus te deu poder e autoridade para atravessar por essa situação. Não quer dizer que nós, soldados, não teremos cicatrizes. Não, teremos cicatrizes sim, passaremos por lutas sim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque não seremos destruídos. Eu fui criado para a eternidade, eu estou caminho do lar da glória, eu estou indo de fé em fé, de glória em glória, e não serei destruído, e não seremos destruídos. Tome posse dessa palavra. Eu pensei que Jesus tivesse dito que nada me causaria dano. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não nos prometeu imunidade a lutas. Ele prometeu estar com a gente nas lutas. Você não tem uma vacina de imunidade à luta, à aflição. Você tem uma vacina chamada presença de Deus. Aí eu digo, você não está entendendo. Você tem a garantia da presença de Deus
com você, sabe? Na verdade, momentos como esse servem para fortalecer os soldados. Estamos sendo fortalecidos como exército. Estamos sendo fortalecidos para as trincheiras que virão. Estamos adquirindo ferramentas e experiências. Eu sempre digo, vamos parar de contar testemunho dos outros e vamos contar o que Deus está fazendo com a gente. Quando isso tudo passar, você terá um testemunho para contar. Quando isso tudo passar, o seu louvor será diferente. Quando isso tudo passar, a sua oração será diferente. Quando isso tudo passar, o seu abraço será diferente. Sabe o valor de um abraço? Você está sentindo falta agora, né? Pessoas que nunca valorizaram abraços. Agora tem gente que tudo que queria era ser abraçado e você não pode. Mas o Espírito Santo não está proibido de abraçar ninguém. O Espírito Santo não precisa de álcool gel. O Espírito Santo não precisa de máscara. O Espírito Santo não precisa de luva. O Espírito Santo não precisa de passaporte. O Espírito Santo não precisa de autorização do governo. O Espírito Santo é livre, ele age como quer e onde quer, e ele está levando conforto para você agora, consolo ao desesperado, abrigo agora, amor, alegria. Receba aí onde você estiver agora, em nome de Jesus, aleluia. Oh Deus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto, se você sente aí no seu lugar, dá uma glória a Deus aí. Tem a galera aqui do louvor que está glorificando comigo. Tem pessoal da mídia que está glorificando comigo. Tem pessoas em casa glorificando comigo. Aleluia, o Espírito Santo te abraça agora. Olha o que diz Romanos 5, 3 e 4, você conhece. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha a combinação, olha os elementos: tribulações, perseverança, caráter aprovado e esperança. Esse é o caminho que Deus usa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha o que diz aqui, Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que coisa linda a palavra de Deus. Passar por tribulações te leva à provação da fé. Na hora da prova da fé te leva a ter perseverança, e a perseverança vai gerar em você maturidade. Vai gerar maturidade. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Deus não quer que você seja inativo e nem infrutífero no conhecimento de quem Jesus é. Então, os elementos para a fé, olha só: virtude, fé mais virtude, mais conhecimento, mais domínio próprio, mais perseverança, mais piedade, mais fraternidade, mais amor, igual produtividade e maturidade. Quando você soma isso tudo, a sua vida, vou repetir os elementos: fé, adiciona, é igual uma receita para fazer um grande bolo. Quais são os ingredientes? Primeira coisa, fé, virtude,
conhecimento. Agora bota uma quantidade boa de domínio próprio, uma quantidade boa de perseverança. Agora, piedade, fraternidade e um dos elementos mais importantes, o amor. Mistura tudo e o resultado vai ser produtividade e maturidade. Note que a perseverança é um ingrediente vital, porque não existe um caminho para a maturidade espiritual que não envolva perseverança. Não existe, eu vou repetir isso para você gravar, se você estiver anotando, não existe um caminho para a maturidade espiritual que não envolva perseverança. E não há, olha, isso aqui é importante, não há perseverança sem pressão. Como que nós podemos desenvolver perseverança? Sendo expostos à pressão. Quer ser perseverante e não quer enfrentar nada? Quer ser paciente e não quer ser agulhado, termo que a gente usa aqui no Rio? Quer ser paciente, aí ora para Deus dar paciência. Quando a prova da paciência vem, você começa a reclamar igual um tagarela. Na hora que a prova vem, em vez de você ser perseverante, eu deixo eu te falar uma coisa, a murmuração não acrescenta nada na tua vida, a murmuração adia a resposta. Crente no Senhor Jesus, guarde isso no teu coração, a murmuração adia a resposta, adia o livramento. Quanto mais murmurar, mais dia no deserto você vai ficar. Então é tempo da nossa nação parar de murmurar, é tempo dos crentes de plantão parar de murmurar e buscarmos a face de Deus e declarar palavras proféticas sobre a nossa nação. Como eu disse aqui em Lucas 21:19, é perseverando que vocês obterão vida, perseverando na fé, perseverando na oração, perseverando na leitura da palavra, perseverando na meditação. Meditação é uma arte esquecida no meio evangélico. Meditação é você ficar em silêncio e ouvir Deus falar. Depois que você despejar todos os seus pedidos diante de Deus, depois de você ler a palavra, você deve parar, ficar em silêncio, meditar no que você leu, para que o Espírito Santo comece a falar com você. Meditação não tem nada a ver com nada esotérico, não, irmão. Meditação é uma disciplina. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que se atém à palavra de Deus e medita nela dia e noite. Meditar, pensar o que o Espírito Santo quer me ensinar através dessa palavra. Então, no livro de Lamentações, Jeremias vai dizer, capítulo 3, 27, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. O jugo nos refere é uma referência às limitações desgastantes que nós enfrentaremos. Sim, Jesus levou sobre ele o nosso jugo, ele trocou com a gente, mas eu digo na nossa caminhada, eu não tenho que andar pesado, mas o jugo nesse sentido tem a ver com limitações. Nós somos limitados, mas Deus não é. Nós temos as nossas limitações, mas Deus não tem. Então nós temos que enfrentar isso. E todos aqueles que estão unidos a Ele com o intuito de aprenderem a alinhar seus passos com os de Jesus, assim vão crescer em produtividade e em maturidade. Esse é o tempo. Sabe? Agora estou indo já para o final. O Salmo 102 é um salmo que me fez refletir muito de ontem para hoje. Porque o título do salmo não diz quem é o autor desse salmo, mas o título dele é Oração de um Aflito, que quase desfalecido derrama o seu lamento diante
do Senhor. O autor desse salmo descreve o texto com esse título: oração de um aflito. Meu Deus. E nesse salmo, o salmista descreve coisas parecidas com o livro de Lamentações 3:27, assim também como parece um pouco com a oração que Ezequias faz quando recebe a palavra de Isaías, que Deus iria levar ele, e ele faz uma oração para que Deus aumentasse os dias dele sobre a terra, e Deus acrescentou a ele 15 anos. No verso 23, o salmista vai dizer: no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias, então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. O salmista estava no vigor da vida, quando vem uma assolação sobre ele, ele fala: justamente agora. Tem gente que está assim: justamente agora, no melhor dos meus dias, na melhor fase da minha empresa, na melhor fase do meu trabalho, no melhor momento da minha carreira profissional, justamente agora. Ah, querido, mas no final do salmo, ele vai dizer o seguinte: mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Eu amo os salmos, porque os salmos tratam da vida de uma maneira muito humana. Querido, isso é falar com Deus, é abrir o coração, falar: Senhor, justamente agora. A gente pode derramar o nosso coração diante de Deus, mas sempre trazendo a palavra de esperança. Eu quero que você entenda que Deus tem um destino de produtividade preparado para nós. Deus tem um destino de produtividade, de maturidade para nós. Interessante é que nesse mesmo salmo, ele vai dizer o seguinte. Primeiro ele começa dizendo, é uma oração. Ele fala que ele tem se alimentado de lágrimas. Ele fala que os ossos dele queimam como brasas vivas. Ele fala que o coração dele está seco como a relva ressequida. Ele fala que esquece até de comer, de tanto gemer. E aí ele vai dizendo, mas no verso 12 ele começa: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu trono, o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos seus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Olha o verso 17. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Agora olha o verso 18. Escreva isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado. Ele está falando da gente aqui. Vou trocar só o microfone aqui. Escreva isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas: o Senhor olhou dos céus, observou a terra. Bom, eu não tenho ideia de como a resposta virá, mas eu sei que aquele que vive nos vê, e que certamente está a caminho. Socorro e livramento está a caminho. Socorro e livramento está a caminho.